Olá, pessoal. Mais uma aula de História e Direito. Hoje, a nossa disciplina vai tratar sobre os aspectos relacionados ao direito, da história do direito na modernidade e ao contemporâneo. Meu nome é Jerusa Arruda. Nós vamos trazer aqui os elementos gerais do início desse processo do direito, nesse processo entre o direito moderno ao contemporâneo. E vale a ressalva aqui de que esse período, essa periodização da história, que vai da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, essa divisão é feita pelos historiadores europeus, né? E na Idade Moderna, a referência que se estabelece para o início é o ano de 1453, que fala sobre a questão da tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, a Idade Moderna iria de 1453 a 1789, justamente com a questão da Revolução Francesa, esta dando início à Idade Contemporânea e vai até os dias de hoje. Então, nesse processo de transição, finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna, com a Reforma Protestante, a questão dentro desse período ocorreu também a Revolução Norte-Americana. Temos também um período de grandes navegações, com destaque para esses países de Portugal e Espanha, o movimento renascentista, e na Idade Contemporânea, começando pela Revolução Francesa, é o período das revoluções. Além da Revolução Francesa, nós temos as revoluções industriais, temos também, infelizmente, as guerras mundiais que ocorrem, o processo de terrorismo, ou seja, uma sociedade extremamente complexa, dentro dessa questão. Então, nós vamos trazer aqui, em linhas gerais, alguns elementos relacionados com a história do direito do moderno ao contemporâneo. Então, a título de introdução, a divisão que nós tirando a questão da divisão europeia falada aqui por nós, que vai do período da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, é possível dividir as manifestações do direito em três principais momentos históricos. Então, e nós temos o primeiro desses períodos, que foi o direito arcaico, ou seja, o direito dos povos ágrafos, os povos que não desenvolveram a escrita, certo? Então, nós abordamos isso, inclusive, em uma de nossas videoaulas. Então, o primeiro grande momento, a primeira grande manifestação do direito, ela se dá nesse grande momento histórico que se estabelece com relação à não utilização por alguns povos, chamados de povos ágrafos, pela escrita formal. Então, o grande primeiro momento da história do direito é justamente o período do direito arcaico, do direito primitivo, ou da pré-história do direito. O segundo grande momento histórico do direito é justamente o direito antigo. Nós fizemos material com relação ao direito da antiguidade oriental, e nesse momento demos ênfase à questão de duas civilizações, antiguidade oriental. Falamos do direito hebraico e da civilização babilônica. Destacamos a questão do Hammurabi. Fizemos também um vídeo sobre o direito ocidental na antiguidade, com destaque para as duas civilizações, a civilização romana e a civilização grega. Então, o direito antigo fala basicamente na questão das civilizações urbanas. Então, esse é o grande segundo momento, ou a segunda grande manifestação do direito historicamente. E o terceiro momento, que é o momento que nós vamos abordar hoje, entre o moderno e o contemporâneo, é justamente o direito moderno, pós-Revolução Francesa e Americana. Então, esse é um destaque, essa é a referência que nós vamos utilizar, justamente essas duas revoluções, para apresentar, em linhas gerais, aqui, todo esse protocolo relacionado ao direito ao longo da história moderna e contemporânea. Então, para a gente relembrar um pouquinho, eu trouxe aqui essa repaginação, essa revisitação sobre esses períodos históricos. Então, a Idade Antiga, eu falei aqui inicialmente, período que se estende desde a invenção da escrita, de 4.000 a.C. a 3.500 mais ou menos, até a queda do Império Romano do Ocidente, que no ano de 476 d.C. A Idade Média,
ela foi marcada por uma série de considerações preconceituosas. A Idade Média era chamada inicialmente como o período das trevas, e nós temos a Idade Média que ela se divide em alta e baixa Idade Média, e nesse momento o que se destacava era o regime feudal e a questão do direito canônico, ou seja, a igreja também tinha um forte poder nesta época. Finalmente, a questão da Idade Moderna, que é um período específico da história do Ocidente, destacam-se das demais por ter sido um período de transição em excelência, tradicionalmente aceita-se o início trazido pelos historiadores franceses, de 29 de maio de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, e seu término com a Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789. Este é um marco, inclusive, a Revolução Francesa, que dá início, do ponto de vista da divisão europeia, da história, ao período contemporâneo. Então, vamos compreender a história, né, através dessa linha do tempo, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então, aqui nós temos essas subdivisões. Então, a Idade Antiga, que vai da pré-história, e antes da questão dos regimes, dos processos de registros escritos, a Idade Antiga dos grandes impérios, é a época dos grandes impérios, até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 da era cristã, a Idade Média, que vai justamente do ano de 476 até 1453, a Idade Moderna, que tem início em 1453 até a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, que no caso aqui a referência que nós trouxemos foi justamente o ano de 2007, que ocorre dentro desse processo, uma questão interessante, porque nós temos já no século XX, começando em 2001, a questão do terrorismo, essa grande complexidade, principalmente pós-Guerra Fria. Então, a Idade Contemporânea da Revolução Francesa até os dias, com destaque aqui para o ano de 2007, mas um grande momento que a gente vive atualmente diz respeito a esse processo todo que o mundo vive, com essa questão da Covid, dentro desse processo das grandes mudanças que vão ocorrendo no tempo, com essas grandes movimentações que envolvem um volume de pessoas juntas, tentando resolver uma série de complexidades aqui relacionadas. Então, a Idade Contemporânea tem como marco inicial a Revolução Francesa, né, segue durante todo o século XX, com um destaque que eu abri para 2007, que vem logo depois, alguns anos depois da queda das Torres Gêmeas, lá em Nova York, é um grande processo de escala mundial da questão do combate ao terrorismo, e essa grande complexidade, voltada também, principalmente na questão da tecnologia. Então, a Idade Contemporânea é uma idade extremamente complexa e conturbada, né? Para início de conversa, apresentada aqui essa linha do tempo, né, um destaque aqui é com relação à Guerra dos 30 Anos. Essa guerra, ela vai de 1618 a 1648, e ela traz alguns elementos que irão reproduzir ou influenciar, melhor dizendo, a questão da ascensão do Estado francês, e que ele começa a se tornar um grande poder político em toda a Europa. Então, essa Guerra dos 30 Anos, foi um confronto que ocorreu entre a França e a Áustria, né, onde o Habsburgo, família que dominava na época, justamente com a Espanha. Então, os Habsburgos, eles pretendiam impor sua autoridade ao Sacro Império Romano da Germânia. Então, uma das ideias era justamente expandir o catolicismo aos estados protestantes como uma forma de facilitar a expansão do seu absolutismo. Então, uma referência que nós vamos ver aqui também, dentro do processo da modernidade, é a ascensão, a ideia dos regimes absolutistas. Então, houve um apoio francês à Dinamarca e à Suécia, justamente com a derrota dos Habsburgos. A França na guerra. Então, a França ela queria evitar a expansão dos Habsburgos e, consequentemente, ter um poder derivado dessa expansão. Então, houve uma vitória francesa, através do Tratado de Westfália, ou seja, a Áustria é obrigada a entregar
a Alsácia-Lorena, né, para a França, e abrir mão de impor o catolicismo e o absolutismo para a respectiva região. Características da Idade Moderna. Então, nós temos, na Idade Moderna, nós temos o Renascimento, a Reforma e a Contra-Reforma, o Estado absolutista, o fortalecimento da classe social burguesa em ascensão a partir da Idade Média, as grandes navegações, é um período de grandes navegações, com destaque para Portugal e Espanha, como eu disse no início, e também é uma política econômica mercantilista. Então, vamos apresentar alguns elementos relacionados com esses pontos aqui. O Renascimento, ele pode ser entendido, o Renascimento ou Renascença foi um movimento cultural e, simultaneamente, um período de história europeia. Era considerado como um marco do final da Idade Média para a Idade Moderna. O Renascimento ele é normalmente considerado como tendo começado no século XIV, na Itália, e no século XVI, no norte da Europa. E também é conhecido como Renascimento na Itália. Aqui nós temos algumas características do período renascentista. Primeiro, o antropocentrismo. Se para a Idade Média era o que prevalecia a questão do teocentrismo, com essa mudança de paradigma, o ser humano ele passa a ser o centro dos estudos, da racionalização, ou seja, o ser humano passa a ser o centro do estudo em detrimento da figura de Deus. A religião que prevalecia antes, na Idade Média, era o teocentrismo. Há uma outra característica, a mais aqui que nós já citamos, relacionada com o próprio antropocentrismo, que é o racionalismo, ou seja, há uma valorização da pesquisa científica e da perspectiva racional do mundo, a questão da empírica, da experimentação. Uma outra característica é o classicismo, ou seja, há uma valorização e retomada de conceitos, valores e obras da antiguidade clássica, principalmente do período romano. O hedonismo, e na verdade é um culto à perfeição e à beleza, à valorização dos prazeres, e o naturalismo, ou seja, o ser humano, os animais, a natureza, como um todo, passam a ser tratados de maneira cada vez mais realista, por meio de um estudo científico. Então, aqui, essas são algumas das características, há um destaque aqui para a questão do antropocentrismo e do racionalismo, onde o centro das discussões passa a ser o homem e não Deus. Um outro movimento importante, além do movimento renascentista, na época moderna, é o iluminismo. Então, aqui eu trouxe um resumo. O que é o iluminismo? O iluminismo ele foi um movimento intelectual europeu, surgiu da França, cuja principal característica foi justamente defender o uso da razão. Aí vem a questão do racionalismo. Então, o uso da razão sobre a fé. Então, se a fé estava para o teocentrismo da Idade Média, a razão estava para o antropocentrismo na Idade Moderna. Então, aqui o iluminismo é um movimento intelectual europeu, surgido na Europa, cuja principal característica foi defender o uso da razão sobre o uso da fé para estender e solucionar os problemas existentes na sociedade. Quais são as principais características do iluminismo? Eles valorizavam a razão, acima de tudo, eram totalmente contra o absolutismo e suas características ultrapassadas de supremacia do soberano sobre as pessoas. Eles defendiam a liberdade na política, na economia e na escolha religiosa. Também queriam a igualdade de todos perante a lei. Então, a ideia iluminista é extremamente importante, justamente por questão, mais à frente, que nós vamos ver, que é dos direitos fundamentais. Os principais pensadores da época, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Adam Smith, este último fala mais voltado para a questão econômica. Né? E o John Locke, Montesquieu, com suas teorias, influenciaram, inclusive, o nosso direito constitucional. Tanto que eu coloquei aqui acima a questão do Brasil, como foi o iluminismo no Brasil. Então, o iluminismo ele chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia, né? Então, essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Então, assim, o movimento das luzes, daí o nome iluminismo, influenciou a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Quais foram as consequências disso? Desenvolvimento científico e cultural
importantíssimo na época, a questão do despotismo esclarecido, a ideia de se repensar as ideias da época, a Revolução Francesa e o reconhecimento dos direitos individuais, como que é o direito de primeira geração. Dentro desse processo, com relação ao direito moderno, é feito um recorte com relação à questão da Igreja Católica. Então, nós temos a Reforma Católica e a Contra-Reforma. O que foi a Reforma Católica, ou a ação reformada? O que foi a Contra-Reforma, ou a ação repressiva? A Reforma Católica estava dentro de um contexto de uma crise religiosa por conta dos abusos e degradação dos costumes da Igreja Católica na época. Então, a repensar os dogmas da Igreja Católica. Então, e aí surge um elemento importante, que é a questão do protestantismo, e o personagem mais importante ainda dentro desse processo, que foi o Martim Lutero. A Contra-Reforma tenta justamente reter o avanço do protestantismo, então ela tem uma ação regressiva, uma ação que visa frear o avanço do movimento protestantismo no mundo, na época dessa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Um outro elemento que foi falado com relação ao contexto da Idade Moderna é justamente o absolutismo. Então, o que foi o Estado absolutista? Então, o Estado absolutista, ou seja, o Estado moderno, ele tem na figura do rei o seu principal representante. Então, com esse fortalecimento, alguns reis se apropriaram do poder que o Estado lhe permitia. Então, o absolutismo é um sistema político no qual se confere todo o poder apenas a um indivíduo ou a um grupo. Então, o desenvolvimento do absolutismo moderno, ele começou com o nascimento dos Estados nacionais, europeus no final do século XV, e se prolongou durante mais de 200 anos, né? Então, a ideia era concentrar o poder na mão do rei, né? Então, daí ser soberano. Então, a ideia do absolutismo era justamente para o Estado moderno de que todo o poder estava centrado na figura do rei, né? Então, ele tinha um poder extremamente forte, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. O que foi, em específico, o absolutismo? Primeiro, foi uma teoria política que defende que alguém, em geral, um monarca, um soberano, um rei ou um imperador, deve ter um poder absoluto, isto é, independente de outro órgão, ele não deve satisfação a qualquer outro órgão. É um princípio que, em direito administrativo, nós chamaríamos de princípio da irresponsabilidade administrativa. Então, o absolutismo é uma organização política na qual o soberano concentrava todos os poderes do Estado em suas mãos. Quando isso ocorreu? Aproximadamente entre os séculos XV e XVIII, e onde? Principalmente na França, na Inglaterra, Portugal e Espanha. Então, a ideia, esse modelo, chegou no Brasil colonial, justamente porque Portugal foi o país que iniciou o processo de colonização do Brasil. Então, toda a influência europeia que tivemos inicialmente no nosso direito brasileiro se deve justamente à questão da ingerência de Portugal. E um desses modelos foi justamente o princípio do absolutismo. A transição entre a Idade Média e a Idade Moderna se dá principalmente através de uma insatisfação de um grupo na sociedade, que é o grupo dos burgueses. Então, a burguesia ela era formada por comerciantes e artesãos, né? Nesse processo de transição, principalmente por se tratar de artífices, de comerciantes, que estavam contribuindo para a questão do crescimento econômico e da urbanização da sociedade de um modo geral. Então, a burguesia, formada por esses dois grupos, comerciantes e artesãos, com a expansão do comércio e do artesanato, houve uma ascensão social desta burguesia, ou seja, do grupo de homens de negócios que viviam nas cidades, eles eram livres dos laços feudais. No entanto, muito embora eles tivessem um poder econômico, eles não tinham poder político. Então, essa insatisfação culminou com a insatisfação política, no sentido de se buscar outros caminhos para ter acesso efetivo à questão política na Europa.
Um outro elemento, além da questão do absolutismo, além da questão da ascensão da burguesia, é a questão da expansão marítima europeia. Então, durante as grandes navegações, os europeus eles contornaram a África, estabeleceram novas rotas comerciais no Oriente e chegaram às Américas e contornaram o mundo. Então, além da expansão marítima, um elemento bastante importante do ponto de vista econômico foi a expansão comercial. Então, que país foi o pioneiro na expansão marítima? Portugal foi o pioneiro dessa expansão marítima. As razões que levaram Portugal a ser o pioneiro foram que Portugal vivia num clima de paz com a derrota dos Castela, nas invasões castelhanas. Portugal tinha conhecimentos marítimos transmitidos pelos judeus muçulmanos, tinha várias pessoas ligadas à atividade do mar e tinha uma longa costa marítima e devido aos interesses de diversos grupos sociais. Então, todos esses fatores contribuíram para que Portugal saísse à frente nesse processo de expansão marítima e, consequentemente, buscar novas terras para explorar economicamente. Um outro elemento ainda da Idade Moderna, falamos aqui a questão econômica, é o mercantilismo. Então, o que foi um processo de mercantilismo? Esse processo aqui, ele servia, nós temos aqui o Estado absolutista. Então, o Estado absolutista, ele tinha havia um apoio aos negócios da burguesia e um sustento aos nobres. Então, o Estado absolutista, ele tinha essas duas mãos, né? Esses dois caminhos a seguir. De um lado, o Estado absolutista, ele sustenta os nobres, pagando rendas altíssimas, e, em contraponto, eles tinham apoio, eles apoiavam os negócios da burguesia do ponto de vista econômico. O mercantilismo, ele estabelece a seguinte diretriz. Primeiro, quais eram os meios e quais eram os objetivos do sistema mercantilista? Primeiro, os meios. Criar barreiras alfandegárias. A ideia é só tratar comercialmente, economicamente, com outros países que tenham interesses em comum. E aqueles países que não têm interesse em comum, ser freado através dessas barreiras alfandegárias o acesso deles na expansão comercial. O outro meio, além das barreiras alfandegárias, era justamente criar um estímulo à expansão marítima e colonial. Então, como falamos aqui, Portugal é um dos pioneiros desse processo. Então, restringir o exercício do comércio apenas ao país, dentro do próprio país, se tornou incipiente, há necessidade de expansão. Então, buscar novas colônias de exploração, também tentar expandir os laços comerciais com outros estados. Outro meio, além da barreira alfandegária, do estímulo à expansão marítima colonial, é o aumento da população. Então, uma Europa que na Idade Média estava muito mais para o aspecto rural, na Idade Moderna, com a questão da urbanização, há uma migração do campo para as cidades. Então, com essa expansão, há um aumento da população urbana, e então tem que ser criada uma série de infraestrutura, e o comércio é um dos elementos primordiais dentro desse processo. Além das barreiras alfandegárias, expansão marítima, aumento da população, houve um incentivo às manufaturas nacionais. Então, não só o comércio, mas a criação das manufaturas internas, no sentido de fomento através de recursos da burguesia. Qual era o objetivo disso? Primeiro, reforço do poder do Estado Nacional, fortalecer o Estado. Segundo, o metalismo, criar um tesouro nacional através de metais preciosos. E a busca de uma balança comercial favorável, né, entre a diferença entre exportações e importações. Então, aumentar as exportações e reduzir as importações. Então, com isso, havia um reforço do poder do Estado Nacional, que se você criasse condições econômicas de geração de bens de manufaturas nacionais, então, o Estado seria autossuficiente, não precisaria importar, mas, a contraponto, ele se tornaria um grande exportador. Então, esse é o jogo comercial e a ideia da demanda e da procura. Então, um país que queira se reforçar o Estado Nacional, ele tenta blindar, se blindar do ponto de vista comercial, criar
incentivar as manufaturas nacionais, tornar-se autossuficientes, para não ter a necessidade de buscar, né, produtos de fora, ou seja, reduzir as importações. No entanto, com o aumento da produção, o excedente ele faz a exportação. Então, ele se torna um grande exportador, importando menos. Essa é uma estratégia comercial extremamente inteligente. Uma questão que nós trazemos aqui diz respeito à Revolução Americana e um destaque para a Declaração de Direitos Norte-Americana. Então, a primeira declaração de direitos humanos dentro desse processo no direito na Idade Moderna, então a primeira Declaração de Direitos Humanos propriamente editada, foi feita pela colônia inglesa, na Virgínia, então, mediante a Declaração de Direitos chamada do Bom Povo de Virgínia, em 1776. Nela foi proclamado o seguinte: todos os homens são por natureza iguais e independentes. O governo é ou deve ser instituído para o comum benefício, proteção e segurança deste povo. Então, a ela se sucedeu a Declaração da Independência das 13 colônias, em 1776, em que é registrado que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade, a busca da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, institui-se entre os homens os governos que derivam seus justos poderes de consentimento dos governados. Então, o que se quer dizer aqui? A Declaração de Direitos norte-americana, né, no período da Idade Moderna, representa um alento, né, de declaração de direitos aos homens. Então, quando a declaração diz o seguinte, em linhas gerais, que todos os homens foram criados iguais, isso reporta a um princípio constitucional previsto na nossa Constituição de 1988, que é o princípio da igualdade. Então, a ideia é estabelecer que não há diferença entre os homens, né? Todos nós somos criados e somos iguais. Então, por isso que diz, todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Direitos inalienáveis são aqueles direitos que o homem não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão da sua liberdade de escolha, de expressão. Ele não pode abrir mão da sua própria vida, da sua integridade física. Então, a vida, a liberdade, a busca da felicidade são algo que o Estado deve assegurar. Então, a ideia da Declaração de Direitos norte-americana, né, é fundamental dentro desse processo de transição do direito moderno. Então, a ideia inicial a falar sobre a Declaração dos Direitos da Declaração Americana é para que apresentássemos justamente como se deu o processo da independência dos Estados Unidos na Idade Moderna. Antecedentes. Primeiro, autonomia política, prosperidade econômica e uma identidade própria, né, todo o processo das colônias a partir de uma determinada época na Idade Moderna. Então, a independência dos Estados Unidos, quais foram as causas? Aumento do controle colonial inglês, então, desejo de expansão do mercado consumidor, uma série de criação de leis proibindo várias coisas, por exemplo, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, a lei dos intoleráveis. Então, várias leis restritivas de direitos. Então, essas foram as principais causas que propiciaram o início da independência dos Estados Unidos. Como se deu esse processo? Teve uma festa do chá em Boston, teve um congresso na Filadélfia, aí esse congresso justamente foi apresentada a Declaração da Independência que falamos aqui, e foi feita a formação da Confederação de Estados. O que é isso? Existem duas formas de organização estatal. Ou um Estado confederado, ou um Estado federado. Qual a diferença entre uma confederação de Estados e uma federação de Estados? A confederação de Estados é a reunião de Estados. Então, vários Estados, eles se reúnem em função de um interesse comum, e o documento que vai representar essa reunião de Estados é uma convenção, um tratado internacional. Ou seja, vários países, no caso aqui, colônias, né, 13 colônias, elas mantinham a sua independência,
elas se reúnem, né, e formam uma confederação norte-americana. Então, por isso, o processo inicial do modelo norte-americano foi um Estado confederado, né, o que demorou pouco tempo, porque se observou que a confederação era frágil e ela não dava a sustentação necessária ao novo Estado que estava se iniciando. Então, o outro modelo, e aí sim, a partir de então, nos Estados Unidos, as 13 colônias abrem mão desse modelo confederado, todas essas 13 colônias deixam de existir e elas passam a se unir em uma federação. Então, todos os estados que existiam, todas as 13 federações, todas as 13 colônias que existiam, deixam de existir e elas criam, as 13 colônias criam um estado federado. Então, a confederação de estados significa a reunião de estados através de um tratado ou uma convenção coletiva, através de um tratado ou uma convenção internacional. Então, a confederação de estados. Na confederação de estados, cada estado membro continua existindo, eles não deixam de existir, então eles podem entrar e sair da confederação quando queiram. E o documento representativo da confederação de estados é um tratado ou uma convenção internacional. Muito bem. Esse foi o primeiro modelo dos Estados Unidos. As 13 colônias formaram uma confederação de estados, que durou pouco. E, logo em seguida, o que era a confederação transforma-se em uma federação de estados. Todas aquelas 13 colônias deixam de existir e elas se unem numa federação. Ou seja, os Estados Unidos passam a ser uma federação de estados. Qual é o documento jurídico que representa isso? Uma Constituição. Então, por exemplo, fazendo um contraponto com o Estado brasileiro. Lá no artigo 1º da Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil, formada pela União de Estados-membros, da União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Então, essa união representa uma federação de estados e o documento jurídico que representa a federação de estados é justamente a Constituição. Então, se nós temos aqui as causas da independência dos Estados Unidos, temos o processo que em razão da independência dos Estados Unidos, quais foram as consequências? Tratado de Paris, né, em 1783, onde a Inglaterra reconhece a independência americana, isso é fundamental, o reconhecimento do novo Estado. Em 1789, nós temos a Constituição dos Estados Unidos da América. Essa Constituição, primeiro, como eu disse, proposta federalista de Estado, a República presidencialista, ou seja, há uma concentração de poderes, tanto poderes de chefia de Estado, chefia de governo, na pessoa do presidente. A garantia dos direitos individuais, como o direito de expressão, por exemplo, a liberdade de expressão. Então, além da proposta federalista, da República presidencialista, da liberdades individuais, a questão do princípio, né, da adoção da tripartição do poder, e aí, no nosso caso, no artigo 2º da Constituição de 1988, nós temos o seguinte: são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, essa questão ela é fundamental porque, na verdade, o poder é um só. O que se subdivide, o que se parte são as atribuições. No entanto, né, os Estados Unidos, com toda essa modificação, liberdades individuais, no entanto, manteve a escravidão. Manteve a escravidão. Então, o processo de escravidão no Brasil, nos Estados Unidos demorou bastante ainda. A independência dos Estados Unidos. Então, guerra da independência com o apoio francês contra a Inglaterra, que foi derrotada. Houve a Constituição da República Federativa, influenciada pelos princípios iluministas. Aqui nós temos as 13 colônias, colônias do norte, colônias do sul. Né? Então, aqui há dentro desse processo, povoamento, a mão de obra livre, o início das pequenas propriedades, o mercado interno, a exploração da mais-valia, a mão de obra escrava, isso aí permaneceu,
a valorização do latifúndio, o sistema de plantation e o pacto colonial. Houve também o Congresso da Filadélfia, primeiro com o fim das leis restritivas, que não tem caráter separatista. Segundo, a luta pela independência, impostos, né? A luta contra esses impostos da lei do chá, do açúcar, do selo, das intolerâncias, e os antecedentes desse processo de independência, que foram a Guerra dos 7 Anos, né, e o fim da negligência salutar. Então, aqui é um esboço da independência dos Estados Unidos com relação à Guerra da Independência, né, a Constituição Republicana Federativa, feita através das 13 colônias, através de um congresso, né, o Congresso de Filadélfia, contra a questão dos impostos, que tem como antecedente a Guerra dos 7 Anos, que é a guerra entre França e Inglaterra, capitaneada pelos ideais iluministas. Então, a Revolução Americana, repetindo, nós temos uma guerra de independência, dentro desse processo com o apoio francês aos colonos. Houve uma batalha final travada em Yorktown, em 1781. A independência foi reconhecida pelo Tratado de Paris, em 1783. O modelo americano, portanto, foi de uma república presidencialista, federativa, garantida a liberdade individual e a eleição do primeiro presidente, que foi o George Washington. Então, as causas já ditas aqui foi a Revolução Industrial e a Guerra dos 7 Anos, que era com mais impostos e mais tropas inglesas na colônia. Os novos impostos, né, que foram criados, que foi a lei da hospedagem, a lei do selo, a lei do chá, que era a festa do chá de Boston, e as leis intoleráveis. E tentou-se algumas ações. A interdição do porto de Boston foi ocupada por tropas reais e reuniões foram proibidas. Isso aí foi um estopim para a revolta dos colonos. Então, o que culminou com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, e o Congresso Continental da Filadélfia emitiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, esse é todo um processo da Revolução Francesa. Uma Carta de Direitos. Então, a ideia de direitos humanos, ela remonta ainda lá atrás, no ano de 1215, né? Então, a declaração da Carta norte-americana, ela é contemporânea a essa Carta de Declaração de Direitos. Então, aqui, o que é uma Carta de Direitos? A ideia de direitos humanos não surge na Idade Moderna. Então, a ideia de direitos humanos, há muito tempo, já existia na Europa. Então, porém, costumava-se afirmar que foi com o rei John Lansley, da Inglaterra, ou o rei João Sem Terra, e sua Magna Carta, de 1215, que surgiu o embrião do que seriam os direitos humanos. Não que esse documento tratasse especificamente disso, mas havia menções à liberdade da Igreja em relação ao Estado, embora de maneira nenhuma consagrasse a tolerância religiosa e a igualdade do cidadão perante a lei. Isso significa dizer o seguinte: o rei João Sem Terra, ele assinou essa carta, a Magna Carta, em 1215, comprometendo-se com uma parcela da população de reduzir impostos, por exemplo. Né? E também nessas relações estabeleciam um embrião dos direitos humanos, ou seja, o respeito do soberano para uma determinada categoria de pessoas naquela sociedade. Então, se remonta a essa carta, dizendo que trata-se de uma carta, ou seja, um embrião do que seriam os direitos humanos, né, que a gente vem conhecer mais especificamente a partir da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade, fraternidade nas gerações de direito de primeira, segunda e terceira geração. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nesse contexto, e a Constituição norte-americana resgatam, né, reforçam a questão dos direitos humanos. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776, ela teve como tônica preponderante a limitação do poder estatal e a valorização da liberdade individual. Então, de um lado, freios e contrapesos ao exercício do poder da presidência da República,
e, do outro lado, a valorização da liberdade do indivíduo. Então, é um documento de inestimável valor histórico, que influenciou mesmo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, em 1789, inspirou e serviu de exemplo às outras colônias do continente americano. Ela recebeu a influência de iluministas como John Locke e de documentos semelhantes anteriormente elaborados na Inglaterra. Ou seja, essa declaração de independência dos Estados Unidos, ela tem essa referência histórica, citada aqui por nós, e ela, por consequência, influencia outros documentos. Portanto, ela tem um inestimável valor histórico. A Constituição dos Estados Unidos, apesar de promulgada em 1787, recebeu artigos que expressavam claramente direitos individuais apenas em 1791, quando foram adicionados a ela emendas da Bill of Rights, baseada na Magna Carta, que é referida por nós inicialmente, pela Petition of Rights e pela Declaração de Direitos, todas inglesas. Ou seja, as referências para a questão dos direitos individuais que entram na Constituição dos Estados Unidos em 1791 tem como referência documentos ingleses, dentre eles a Bill of Rights, que tem embasamento na Magna Carta, que citamos aqui, a Petition of Rights e a Declaration of Rights, todas elas inglesas. Então, esses documentos tratam de alguns direitos individuais fundamentais para a liberdade. Então, serviu de modelo para muitas outras constituições americanas. A Constituição dos Estados Unidos, na América, e as suas primeiras emendas foram aprovadas em 25 de novembro de 1789 e ratificadas em 15 de dezembro de 1791. Elas pretendiam limitar o poder estatal, que nós temos aqui inicialmente, estabelecendo a separação de poderes estatais. Ela instituiu diversos direitos humanos, fundamentais como liberdade religiosa, inviolabilidade do domicílio, devido processo legal, julgamento pelo tribunal do júri, ampla defesa, impossibilidade de aplicação de penas cruéis ou aberrantes. Vamos fazer uma comparação com a nossa Constituição de 1988, certo? Todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção, né? Garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Então, essas garantias constitucionais, elas têm um espelho nesses modelos que estão sendo citados aqui hoje para vocês. Então, princípios como da liberdade religiosa, da inviolabilidade do domicílio, devido processo legal, do julgamento pelo tribunal do júri dos crimes dolosos contra a vida, tentado ou consumado, o princípio processual da ampla defesa no processo, né? A proibição de penas cruéis, são elementos que estão também na nossa Constituição de 1988. Artigo 5º, por exemplo, tem uma série desses incisos que reportam a esses direitos aqui referidos. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto de acontecimentos que vão entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799. Eles alteram o quadro político-social da França. Em causa estava o antigo regime e a autoridade do clero e da nobreza. Foi influenciado nessa revolução pelos ideais iluministas e pela independência americana de 1776. Então, a Revolução é considerada o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Ela aboliu a servidão e os direitos feudais na França e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade, frase de autoria de Jean-Nicolas Paf. Essa tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, dentro da teoria do direito, corresponde aos direitos de primeira, segunda e terceira geração. O direito de liberdade tem relação com direitos individuais. O direito à igualdade tem relação aos direitos de uma coletividade. E o direito à fraternidade diz respeito ao direito universal. Então, igualdade, liberdade e fraternidade, direitos de primeira, segunda e terceira geração. A Revolução Francesa e as invasões napoleônicas.
Por quase toda a Europa do século XVIII, o sistema político existente era a monarquia absoluta, concentração do poder nas mãos do monarca. Por influência do iluminismo, surgiram ideias que defendiam a igualdade de todos perante a lei, o fim dos privilégios do clero e da nobreza, isso é importante frisar aqui, e a substituição do absolutismo. A 14 de julho de 1789, ocorreu o primeiro episódio da Revolução Francesa. Novos direitos. Então, a Revolução Francesa ela proclamou novos direitos do homem e do cidadão, baseados na ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, e promulgou as ideias liberais. A igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Então, é o princípio da igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção, sexo, raça, cor, religião, por exemplo, que nós temos na nossa Constituição de 1988. Há também um outro princípio, né, que já citado por nós, e no caso da nossa Constituição, a referência ao artigo 2º, que é a questão da separação dos poderes, e a participação dos cidadãos na vida política. Então, o Império de Napoleão, nesse processo, a Revolução Francesa, provocou uma agitação das monarquias, né, nas monarquias absolutas na Europa, e por estarem temendo vir a ser destronadas, eles declararam guerra à França. Então, nessa guerra, destaca-se Napoleão Bonaparte, que ocupou o poder na França, proclamando-se imperador. Napoleão tinha a seguinte ambição, ele queria dominar a Europa e conseguiu, pela força das armas, ocupar um grande número de países. A esta ambição opôs ferozmente a civilização inglesa. Então, houve um bloqueio continental, né? Houve uma percepção de que não conseguiriam vencer a Inglaterra, apenas pela força das armas. Então, Napoleão decretou o bloqueio continental, isto é, ele exigiu que os países europeus fechassem seus portos aos navios ingleses. Um detalhe aqui é o seguinte: qual a repercussão disso no Brasil? Ora, Napoleão na França, entendendo que não iria ganhar na Inglaterra apenas pelas forças das armas, ele obrigou, né, a realização de um bloqueio continental, ou seja, que todos os países da Europa não negociassem, não comercializassem com a Inglaterra. Muito bem. Portugal ficou na corda bamba, né? Ou seja, entre França e Inglaterra. Dom João desce para o Brasil, lá por 1808, mais ou menos, vem para o Brasil, muda o status da colônia brasileira, transformando o Reino Unido e Portugal em Algarves, e baixa um decreto de abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, essas nações amigas, muito embora o nome esteja no plural, referia-se justamente à Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, no Brasil, naquela época, era uma referência econômica e comercial. Então, o bloqueio continental de Napoleão na Europa contra a Inglaterra foi minada, né, pela coroa portuguesa, quando Dom João, com receio da invasão na Europa, de Portugal, por Napoleão, vem se abancar aqui no Brasil, institui o Brasil do posto de colônia e elege ela ao status de Reino Unido de Portugal e Algarves, baixa um decreto, certo? Abrindo os portos às nações amigas, ou seja, aos ingleses. Uma estratégia política, né, que é uma referência para o nosso país, no caso, que seria, digamos assim, o embrião do início da nossa independência. Portugal não aceitou as exigências de Napoleão, como dissemos aqui. Para além da velha amizade com a Inglaterra, o nosso comércio externo dependia muito das trocas com este país. Então, Portugal teve de suportar as consequências da não adesão do bloqueio continental. Fomos invadidos pelos exércitos franceses por 3 vezes. A família real e a corte ausentaram-se para o Brasil, tiveram de recorrer ao apoio inglês. A opinião pública portuguesa dividiu-se acerca deste acontecimento. Então, quais foram as invasões francesas?
Primeira invasão, em outubro de 1807, dá-se a primeira invasão, comandada por Junot. Em novembro deste ano, a família real foi viver para o Brasil, né, para evitar a perda da independência, deixando o governo entregue a uma junta de regência. Chegando a Lisboa, Junot tomou medidas que desagradaram por demais os portugueses. Então, houve a substituição do Castelo de São Jorge, a bandeira portuguesa pela bandeira francesa. Foi dissolvida a junta da regência e passou a governar Portugal em nome de Napoleão. Espalhou as tropas francesas por todo o território nacional. As tropas invasoras devastaram culturas, incendiaram povoações, mataram pessoas, roubaram igrejas, entre outros. A população portuguesa reagiu contra o invasor, mas foi necessário o auxílio deles. Então, em 1808, um exército comandado por Arthur Vercelli desembarcou perto da Figueira da Foz. Em agosto, o exército luso-inglês venceu os franceses na Batalha da Roliça e do Vermelho. Junot pediu a paz e assinou a Convenção de Sintra, retirando-se de Portugal. Então, teve depois uma segunda invasão, essa agora em 1809, comandada pelo Marechal Soult. Este entrou pelo norte do país e dirigiu-se ao porto, onde se deu a célebre desastre da Ponte das Barcas. Também essa invasão foi repelida por Soult, que retirou-se para a Galícia. E a terceira invasão foi em julho de 1810, comandada pelo general Massena, que tinha a fama de nunca ter sido derrotado. Os exércitos franceses entraram por Almeida, na Beira Alta, dirigiam-se para Lisboa e foram derrotados na Batalha de Buçaço. Então, apesar disso, continuaram a avançar em direção a Lisboa, foram detidos nas linhas da Torre Vedras, formadas por um conjunto de fortificações que os ingleses tinham ajudado a construir em Portugal. Vencidos, os franceses foram obrigados a se retirar definitivamente de Portugal no dia 4 de março de 1811. Ou seja, Portugal sofreu 3 invasões dos franceses, aqui citados. A corte veio para o Brasil, criou essa estratégia política que acabou reverberando favoravelmente ao surgimento do Estado brasileiro a posterior. Então, a Revolução Francesa. A sociedade francesa era formada pelo primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, eram os privilegiados, e o terceiro estado, que era composto por camponeses, burgueses e trabalhadores urbanos. Esse terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo estado. Então, houve uma convocação da Assembleia Geral, no mês 5 de 1789, em função dos motivos da crise financeira, ou seja, o rei precisando de mais dinheiro, a fome e o desemprego imperando e altos impostos foram um contexto propício à Revolução. Então, houve uma votação por estados, o primeiro e o segundo estado tiveram direito a 2 votos, o terceiro estado a 1 voto. Então, a reação é que declararam-se em Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. A França, às vésperas da Revolução, contexto socioeconômico e político. Houve uma concentração de privilégios na nobreza, pai, nobreza e clero, ambições da burguesia por poder político, a pauperização do campesinado, muita fome, muita miséria, uma crise na questão agrícola e industrial, um déficit financeiro terrível em função dos altos impostos, o fracasso das tentativas régias de reforma fiscal, uma reação nobiliárquica a tentativa de se manter no poder e uma agitação social. Então, esse é um contexto socioeconômico e político às vésperas da Revolução Francesa. A Revolução, então nós temos aqui embaixo, 1789, havia uma monarquia constitucional, 1792 passou a ser uma república popular e jacobina, 1794 houve um diretório e em 1799 a 1804 o consular, a forma de organização política no processo da Revolução Francesa. Então, a Revolução, primeiro, buscava o fim da sociedade de ordens e do absolutismo, buscava essa igualdade civil, a liberdade de pensamento, a soberania de uma nação, a liberdade econômica e o primário da burguesia, ou seja, o sufrágio censitário.
ou seja, o voto é em detrimento de uma determinada idade. O fim da monarquia constitucional, a igualdade política, a democracia social, a soberania do povo, uma militância e democracia direta, uma laicização, uma descristalização, ou seja, um Estado laico sem uma religião oficial, o dirigismo econômico, ou seja, algumas regras específicas de natureza econômica e comercial, combate ao terror, a primazia do sans-culotte, ou seja, o sufrágio universal para que todas as pessoas pudessem ter direito ao voto, o fim da República Jacobina, uma igualdade jurídica para as pessoas, de modo geral, a inviolabilidade da propriedade, ou seja, a propriedade como um princípio de defesa dos interesses comerciais, uma liberdade de consciência, ou seja, o direito à livre expressão do pensamento, o primado da burguesia, no sentido de no sufrágio censitário, e o sufrágio universal com determinadas restrições. Então, aqui são alguns elementos que permearam a Revolução Francesa. Revolução Francesa, fases, características e objetivos. Primeira fase é a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Né? Aqui nós temos a tentativa de aliança entre burguesia e aristocracia. Né? Então, a burguesia estava em ascensão, a aristocracia era um grupo de pessoas que estavam no poder na época. O objetivo era, dos princípios burgueses do iluminismo, uma solução para a crise econômica. Isso vai de 1789 a 1791. Houve uma segunda fase, que vai de 1791 a 1792, chamada de monarquia constitucional. Quais são as características? Decadência do antigo regime, a reação ao absolutismo europeu contra os revolucionários, e o objetivo era a manutenção da realeza e a conquista dos burgueses. A terceira fase, que vai de 1792 a 1795, é chamada de fase de convenção nacional. Características: radicalização da revolução, participação popular e implementação do terror. Qual era o objetivo? Unidade nacional, guerra contra as potências absolutistas. E a última fase, chamada de fase do diretório, que vai de 1795 a 1799, característica: a busca pela conquista do poder e os objetivos: a expansão das ideias, né, aí nós temos a questão do iluminismo, por exemplo, das ideias revolucionárias para outros países. Então, aqui nós temos as 1, 2, 3, 4 fases da Revolução, as principais características e objetivos de cada uma dessas fases. Falamos aqui Napoleão, a questão da França, e Napoleão nos furtar a falar sobre a codificação do século XIX, ou seja, a relação entre justnaturalismo e justpositivismo, do direito natural e do direito positivo. O justnaturalismo e o justpositivismo. O justnaturalismo defende que o direito é independente da vontade humana. Ele existe antes mesmo do homem, acima das leis do homem. O direito é natural universal, ele é imutável, inviolável, é a lei imposta pela natureza a todos aqueles que se encontram nesse estado. As leis são superiores, há um direito como produto das ideias. O pressuposto desses direitos são justamente os valores e a existência de leis naturais, ou seja, todo direito, ele não depende da vontade humana, existe algo que é superior, né? Esse é um direito natural e universal, ele já está posto de forma imutável e inviolável, então é uma lei imposta a todos pela própria natureza. Então existem leis superiores que vão além dos interesses da vontade humana. Já o justpositivismo acredita que só pode existir direito e, consequentemente, justiça por meio de normas positivadas pelo Estado. Primeiro contraponto aqui. Então, a fonte de onde emana a lei, as normas, é o Estado. No justnaturalismo, a fonte de onde emanam as leis são superiores, acima do Estado. Para o justpositivismo, o direito positivo é aquele que o Estado impõe à coletividade e que deve estar adaptado aos princípios fundamentais do direito natural. Então, o direito positivo é a norma posta, é o direito escrito. Outras características do justpositivismo. Então, justnaturalismo, leis posteriores. Justpositivismo, leis impostas.
Então, no positivismo, as leis são um produto da ação humana. O pressuposto é o ordenamento positivo. Então, o sistema jurídico brasileiro, o sistema jurídico americano, o sistema jurídico inglês, o sistema jurídico francês, e existem a exigência de leis formais, leis escritas, vigentes, que vão estabelecer as diretrizes da convivência em sociedade. Então, aqui são esses dois núcleos aqui, são alguns elementos relacionados ao justnaturalismo e alguns elementos relacionados ao positivismo.